Afiliados que estão vivos. No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre acionar a corrente elétrica do Alessandro Volta, que veio de 1745 a 1827. O contexto foco é a física. Antes, em 1754, com sua famosa experiência com a pipa, o Benjamin Franklin prova que os raios têm eletricidade natural. Em 1767, o Joseph Priestley publica um relato abrangente sobre a eletricidade estática. Em 1780, o Luigi Galvani conduz seus experimentos de eletricidade animal com pernas de sapo. Depois, em 1800, os químicos ingleses William Nicholson e Anthony Carlisle usam uma pilha voltaica para dividir a água em dois elementos, o oxigênio e o hidrogênio. Em 1807, o Humphrey Davy isola os elementos potássio e sódio usando a eletricidade. Em 1820, Hans Christian Ørsted revela o elo entre o magnetismo e a eletricidade. Durante séculos, os filósofos maravilharam com o poder aterrorizante dos raios e também com a forma como as faíscas podem ser atraídas por sólidos como o âmbar quando esfregados com um pano de seda. A palavra grega para âmbar era electron, e o fenômeno da faísca se tornou conhecido como eletricidade estática. Em uma experiência de 1754, Benjamin Franklin soltou uma pipa numa tempestade e mostrou que esses dois fenômenos eram relacionados. Quando viu as centelhas voando de uma chave de bronze amarrada no fio da pipa, provou que as nuvens eram eletrizadas e que os raios também são uma forma de eletricidade. A experiência de Franklin inspirou Joseph Priestley a publicar o trabalho abrangente A História e o Atual Estado da Eletricidade, em 1767. Mas foi o italiano Luigi Galvani, um palestrante de anatomia da Universidade de Bolonha, que em 1780 deu os primeiros grandes passos para a compreensão da eletricidade ao notar um espasmo na perna de um sapo. Galvani estava investigando uma teoria de que animais são movidos por eletricidade animal, independentemente do que isso fosse, e estava dissecando os sapos em busca de provas. Observou que se ali perto houvesse uma máquina gerando eletricidade estática, a perna de um sapo próximo tinha um espasmo, mesmo que o sapo já estivesse morto muito tempo antes. O mesmo ocorria quando a perna de um sapo estava pendurada num gancho de bronze em contato com uma cerca de ferro. Galvani acreditava que essa prova respaldava a sua crença de que a eletricidade vinha do próprio sapo. Luigi Galvani, que é mostrado conduzindo seu famoso experimento com as pernas do sapo, ele acreditava que os animais eram movidos por uma força elétrica que batizou como eletricidade animal. Então, as pernas de um sapo morto têm um espasmo quando ligadas a dois pedaços diferentes de metal. Quando os dois metais são tocados com a língua, isso produz uma sensação curiosa. Essa força elétrica só pode vir dos dois pedaços diferentes de metal presos à perna do sapo. A força pode ser multiplicada ligando uma série desses metais numa coluna. É uma descoberta de Volta. Alessandro Volta, colega mais jovem de Galvani e professor de filosofia natural, foi intrigado com as observações de Galvani e inicialmente se convenceu de sua teoria. O próprio Volta tinha um histórico notável em experimentos com eletricidade. Em 1765 ele havia inventado o eletroforos, um dispositivo que fornecia uma fonte instantânea de eletricidade para um experimento, equivalente moderno do condensador. Consistia de um disco de resina com pelos de gato para dar a carga estática elétrica. Cada vez que o disco metálico era colocado acima da resina, uma descarga era transferida eletrizando o disco metálico. Volta alegou que a eletricidade animal de Galvani estava entre as verdades demonstradas, mas logo começou a ter dúvidas. Concluiu que a eletricidade que causava espasmo na perna do sapo vinha do contato dos dois metais diferentes, bronze e ferro. Ele publicou suas ideias em 1792 e em 1793 e passou a investigar o fenômeno. Volta descobriu que uma única junção de dois metais diferentes não produzia muita eletricidade, embora houvesse o suficiente para que ele tivesse uma sensação curiosa na língua. Então teve a brilhante ideia de multiplicar o efeito fazendo uma série de junções ligadas por água salgada. Pegou um disquinho de cobre, colocou um disco de zinco em cima e acrescentou um pedaço de papelão encharcado de água salgada. Depois outro disco de cobre, de zinco, papelão molhado em água salgada, cobre, zinco e assim por diante até formar uma coluna, uma pilha. Em outras palavras, ele criou uma pilha ou bateria. O objetivo era fazer o papelão salgado transportar eletricidade
sem deixar que os metais entrassem em contato uns com os outros. O resultado foi literalmente eletrizante. A bateria rudimentar de volta provavelmente produziu só alguns volts, unidade elétrica batizada com seu nome, mas foi suficiente para gerar uma faísquinha quando as duas pontas foram ligadas por um pedaço de fio e também para lhe dar um choque brando. Cada metal tem um determinado poder de acionar a corrente elétrica que varia de metal para metal, segundo Alessandro Volta, né? Este diagrama de pilha de volta mostra os zincos de cobre e zinco separados por um cartão embebido em água salgada. As pilhas originais de volta continham um disco de zinco adicional no fundo e um disco de cobre adicional no topo. Mais tarde, isso se mostrou desnecessário para produzir a corrente elétrica. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aqueles que, hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui deixando sua visualização, seu like, seu dislike e o seu comentário. Aqueles também que, aos 375 inscritos do nosso canal, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham os nossos vídeos no nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube ou em outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, baby.